Hey, gente, eu tô aqui pra mais um vídeo. A pedidos daqui, beijo sua linda, eu vou falar sobre a extinção da pessoa natural, ok? Gente, eu tô horrível, tô super cansada já, um cansaço mental horrível. Eu já hora de passar essa semana de prova, mas enfim, vamos lá. A extinção da pessoa natural é feita com a morte. Tá lá no artigo 6º, vai falar que a existência da pessoa natural termina com a morte e presume-se esta em questão dos ausentes, quando é autorizada a abertura da sucessão definitiva. Mas antes de entrar nisso, vamos voltar aqui. Extinção da pessoa natural, morte. Okay? Então, extinção da pessoa natural é igual a morte. Termina a existência da pessoa natural com a morte. E aí tem três tipos de morte, que é morte real, morte presumida e morte civil. Porém, a gente não tem presente no nosso ordenamento jurídico a morte civil, ok? O que a gente tem é um chamado que muitos doutrinadores vão chamar de resquício da morte civil. Como assim resquício? Tá lá no artigo 1816 do Código Civil, que vai falar da exclusão da sucessão. Pessoas que são excluídas de receber a herança da sucessão, e aí os seus herdeiros, seus sucessores, vão suceder no lugar deste, como se este morto estivesse antes da sucessão. Lembrando que é um resquício da morte civil, não a morte civil em si. Porque neste caso, de acordo com o artigo 1816, ele só fica isento, ele só não recebe a herança. Mas ele não morre civilmente. Ele está capaz para todas as outras coisas. Ele só não é capaz para receber herança, digamos assim. Ele só fica extinto de receber herança, ok? Isso em casos, assim, vamos supor que o filho matou o pai, ou sei lá, foi constatado que judiava do pai ou da mãe, e aí vai ficar excluído dessa sucessão, e o seu herdeiro, o seu sucessor, vai suceder no lugar deste como se morto estivesse, ok? Ah, mas se não tiver herdeiro, se não tiver descendente, vai descendo até chegar aí nos colaterais e assim o seguinte. A morte civil, ela ficou aí, né, até a Idade Média, e ela era aplicada especialmente para pessoas que eram condenadas de morte perpétua, aquelas pessoas que abraçavam a profissão religiosa. Então, pessoas que eram condenadas de morte perpétua abraçavam a profissão religiosa eram condenadas aí com a morte civil até a Idade Média, isso, ok? Agora indo pra morte real. A morte real é a mais fácil, porque a morte real é aquela que você tem um corpo, entendeu? Se tem um corpo é a morte real. A morte comum não. Morte real. Morte real é aquela que você tem o corpo, ok? A morte real, ela ocorre com o diagnóstico da paralisação da vida encefálica, da atividade encefálica. Você encerrou a atividade encefálica, constata a morte real, ok? Lembrando que a vontade do cadáver deve ser respeitada até mesmo após a morte. A vontade dele sobrevive pelo testamento, ok? A gente tem até alguns artigos do Código Penal que vai falar disso. Lá no artigo 209 até o 211, que é muito interessante. Eu não vou falar aqui para não confundir vocês, mas quem tiver curiosidade, pesquisa lá, é bem interessante. Aí a gente vai pra morte presumida, né? Antes de passar pra morte presumida, tem uma coisinha. Morte simultânea ou comoriência, que tá lá no artigo 8º do Código Civil. Morte simultânea ou comoriência, ela não é um tipo de morte, não. Ela tá dentro da morte real, porque existe o corpo. A diferença é que, tipo assim, na morte comum, ou na morte simultânea ou comoriência, o que é comoriência? Comum, é morte comum. Ou seja, é assim, acontece assim, vamos supor, um casal, vamos pegar uma historinha aqui pra vocês, pra ficar de fácil compreensão. Vamos supor que a gente tem um casal aí, Luana e Márcio. Luana e Márcio é um casal que não possui ascendentes, ou seja, pai e mãe, e não possui descendentes, ou seja, filhos. E aí eles decidem passear, eles decidem ir dar um passeio de carro. Neste passeio de carro eles se distraem e paf, bate de cara com um poste. E assim, coitadinhos, ó, o casal lindo aqui.
vamos supor, aí eles batem e morrem. Aí não consegue, é feitas várias pesquisas para descobrir se Luana morreu antes que Márcio ou Márcio morreu antes de Luana, porém não consegue constatar que morreu antes, que morreu depois, e assim constatam então morte simultânea, morte comum, comoriense, ou seja, constata que eles morreram no mesmo momento. Lembrando que essa morte simultânea, morte comum, não precisa ser situada no mesmo local como foi no caso do nosso casal aqui. Pode, mas desde que sejam momentos no mesmo momento, tá? Então, foi constatado morte simultânea de Luana e Márcio. Eles constatado que morreram no mesmo momento, na mesma hora. Aí você fala, tá, mas pra que isso? Pra que besteira é essa? Calma, vou chegar lá. Essa questão de morte simultânea ou comoriência só vai ser levantada essa questão de quem morreu antes, quem morreu depois, em caso hereditário, em caso de herança, em caso se eles têm alguma ligação. No caso deles era um casal e não tinha descendente nem ascendente, portanto, o que vai acontecer? Foi constatado que morreram junto. Se morreram na mesma hora, não conseguiu distinguir quem morreu antes e quem morreu depois, constata-se o que hereditariamente? Constata-se que se nenhum dos dois morreu antes, Luana não pega a herança de Márcio, nem Márcio de Luana, porque eles morreram no mesmo momento. Assim, como eles não têm ascendente nem descendente, a herança de Márcio, vai para os seus colaterais e a herança de Luana vai para os seus colaterais, tá bom? Se houvesse descendente e ascendente, seria a mesma coisa. Agora, se tivesse constatado que Márcio, por exemplo, morreu antes que Luana, aí a Luana, ela ia herdar a herança de Márcio, e toda essa herança ia ser dividida para os seus colaterais em função da morte dela, ok? Então assim, vamos supor, Márcio morreu antes de Luana, Márcio morreu antes de Luana, Luana herda a herança dele por ter vivido mais, mas por consequência dela ter morrido também, os colaterais dela, no caso que ela não tem ascendente nem descendente, os colaterais ficam com a herança, né, que a herança dela de conjunto que ela herdou também do Márcio. Esse diagnóstico é feito por médico legista, tá? O diagnóstico para tentar descobrir quem morreu antes e depois é feito por médico legista. E é um fato bem interessante que nosso ordenamento jurídico coloca isso, né? Constata aí, não conseguiu, morreu junto. Agora o Código da Itália não, o Código da Itália não, Código francês. Deixa eu só conferir aqui. Agora eu fiquei meio confusa, mas acho que é o francês, que vai colocar inúmeros outros requerimentos, como posso dizer? Requisitos para poder decidir aí, para ver quem morreu antes. Por exemplo, eles vão falar que a mulher morre antes que o homem, que o velho morre antes que o novo e etc. Mas o brasileiro preferiu adotar isso aí mesmo. É o francês, isso mesmo, eu lembrei, é o francês, tá? O código francês. Aí eu falei, né, da morte. Agora a gente passa pra morte presumida, tá? Pra gente falar da morte presumida, a gente volta lá pro artigo 6º, que fala, né, que presume-se a morte do ausente quando for autorizada a abertura de sessão definitiva. Então a gente tem que saber quando é autorizada a abertura de sessão definitiva. A abertura de sessão definitiva, ela é autorizada de acordo com o artigo 37 do Código Civil quando se passa 10 anos da abertura da sucessão provisória. Passou 10 anos da abertura da sucessão provisória, a gente pode aí constatar, abrir a abertura da sessão definitiva. Ou também, se conseguir provar que o ausente em questão consta-se com 80 anos e 5 anos fizeram das suas últimas notícias. Então, 80 anos e 5 anos das suas últimas notícias, pode abrir a sessão definitiva. E também... É isso aí. E o parágrafo único do artigo 37 do Código Civil vai dizer que vai falar aí que caso passam 10 anos, né, que se refere ao artigo, passou 10 anos, e os interessados
o ausente não retornar e os interessados não promoverem a abertura da sucessão definitiva, os bens passarão ao domínio do município ou da União, caso esteja em território federal. Aí a gente passa para o que eu esqueci de falar no começo, eu vou falar agora. A morte presumida, a gente tem dois tipos de morte presumida. A morte presumida com declaração de ausência, que foi essa que eu falei, né, que tá aí no caso de abertura de sucessão definitiva. E o outro é caso de sem declaração de ausência. No caso de sem declaração de ausência, o que vai acontecer? Vai estar lá no artigo 7º do Código Civil, que vai falar da morte presumida e sem declaração de ausência. No inciso 1 desse artigo, vai falar que se for provável a morte de quem estava em perigo de vida, tá? E no inciso 2 vai falar se for preso em campanha ou for feito de prisioneiro e não foi encontrado até 2 anos após a morte e 2 anos após o fim da guerra. Então foi preso em campanha ou feito de prisioneiro na guerra, acabou a guerra, passou 2 anos da guerra, não foi encontrado, pode-se presumir morte. E aí é claro que neste caso, a declaração de morte presumida, nesse caso aí do artigo 7º, sem declaração de ausência, será feita depois que esgotar todas as buscas, aí as averiguações das buscas. Aí a gente vai lá para a LRP, para a Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, que vai tratar no artigo 88, falando que dá óbito, né, da declaração de morte presumida, para pessoas que estavam desaparecidas em catástrofes como naufrágio, inundação, incêndio, terremoto e etc. E aí, em seu parágrafo único, possibilita também a justificação em caso de desaparecimento, em campanha que a gente já falou, se for provado aí a impossibilidade de ser feito registro conforme o artigo 85. Então, o parágrafo único do artigo 88 da Lei de Registro Público diz que caso não consiga, for provado a impossibilidade de ter feito registro conforme o artigo 85, em caso de desaparecimento em campanha. O que diz o 85 em registro? Para ser feito em um livro específico, lá em um livro próprio. Então, não conseguiu fazer isso, pode ser dada aí a declaração. Deixa eu ver. Aí, a gente passa para a questão, deixa eu ver aqui. Aí a gente vai passar agora para as fases. Que a situação do ausente, ela passa por 3 fases. A gente vai falar agora do ausente, tá? Passa por 3 fases. Que fase... Gente, desculpa o vídeo ficar meio bagunçado, é porque eu detesto roteiros. Não tenho paciência pra ficar fazendo roteiros, sou muito preguiçosa. Mas vamos lá. Situação do ausente passa, então, por 3 fases. A primeira fase é que o interesse é a preservação dos bens do ausente para o seu eventual retorno. Para caso ele retorne, esteja tudo em ordem ali. Então, é a fase da curadoria dos bens do ausente, tá bom? Onde o curador o curador cuida dos bens do ausente. Onde o principal ali, o objetivo principal, melhor, a preocupação é com os bens do ausente, para cuidar dos bens do ausente, para caso ele venha retornar, ok? Prolongando-se, então, a sua ausência, né? O legislador começa a se preocupar com o interesse dos herdeiros. Prolonga a ausência, passa da fase da curadoria para a fase da sucessão provisória, onde o legislador começa a não mais se preocupar com o bem do ausente em questão, mas sim com o interesse dos herdeiros do ausente. Tá? Aí, finalmente, depois de um longo período, como a gente disse lá, depois de 10 anos, né? Ou se conseguir provar lá a questão de que com os 80 anos e 5 fizeram essas últimas notícias, é permitida a abertura da sucessão definitiva. Aí passa para uma outra fase, que é a última fase, que é a definição, sucessão definitiva, e com isso vem a declaração de ausência. Cessa a curadoria
pelo retorno do ausente. A primeira fase que a curadoria cessa pelo retorno do ausente, do seu procurador ou de quem o represente, tá? Ou pela certeza de sua morte. Se conseguiu achar lá o ausente morto, vai acabar por aí a fase da curadoria, porque deu certeza da morte dele. Ou pela abertura de sessão provisória. Você tem abertura de sessão provisória, começa a cuidar do interesse dos herdeiros, passa da fase, acaba a fase da curadoria dos bens, onde o interesse é os bens do ausente. Lembrando que, agora passando por uma outra observação aqui, né? A questão da esposa do ausente. Caso o ausente seja casado, a esposa não é considerada viúva, tá? Para se casar de novo, ela terá que promover o divórcio, ok? E aí, lá no artigo... vim trazer lanche, obrigada. Lá no artigo 1571, no parágrafo 1º do Código Civil, fala sobre o dissolvimento do casamento pela presunção de morte, tá? Pela presunção de morte do ausente. Ou seja, quando presume morte do ausente, o casamento é dissolvido. E aí o cônjuge pode contrair outro casamento. E caso ele tenha contraído outro casamento após a presunção de morte, e o ausente venha a reaparecer, venha a retornar, prevalecerá o último matrimônio, né? Diferente no Código Italiano. O Código Italiano, ele vai dizer que prevalece o primeiro matrimônio. Se depois da presunção de morte o ausente vir retornar e o cônjuge já tiver ou em outro casamento, já tiver contraído outro casamento, prevalecerá o primeiro, que foi com o ausente. Já o brasileiro não. No nosso código prevalece o último, levando em conta que pelo desgastamento do tempo e que o cônjuge já contraiu um novo casamento, já tá com uma nova família, realmente eu acho, pelo menos na minha visão, que é a melhor opção. De pessoa ter que obrigar o cônjuge voltar pro outro porque o outro reapareceu, né? Meio estranho. Ok, vamos lá. Lembrando que lá no artigo 9, inciso 4 do Código Civil, vai falar da questão que tanto a sentença declaratória de morte, tanto a sentença declaratória de ausência, e a morte presumida, então, morte presumida e sentença declaratória de ausência serão registradas em registro público. Então, serão registradas em registro público tanto a declaração de ausência quanto a de morte presumida. Ver se eu não esqueci de nada. A sentença de abertura de definição provisória só terá, como que eu posso dizer? Só produzirá efeito após 180 dias da sua publicação. Então, a sentença aí que determina a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito depois, após 78 dias da sua publicação na imprensa, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Se o ausente voltar depois dos 10 anos, né, que foi aberto, deu lá a abertura da definição da sucessão definitiva, e o ausente retorna, ele ficará, se ficar aprovado que o desaparecimento dele foi voluntário e injustificado, ele perderá em favor dos sucessores a parte nos frutos e rendimento, ou seja, se teve rendimento ali da herança, os sucessores ficarão com esse rendimento. Se for provado que foi voluntário o desaparecimento e foi de uma forma, por um ato injustificado. E se ele retornar aí na sessão provisória, ele vai pegar os bens como tiver, tá? E é isso, gente. Fica por aqui, então, a extinção. Espero que tenha sido útil. Nossa, o vídeo ficou bem longo, mas enfim. Extinção da pessoa, da morte. Extinção da pessoa natural. Fica por aqui. O próximo vídeo eu pretendo trazer a individualização da pessoa natural. Então é isso aí. Obrigada. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal para acompanhar as próximas aulas. E caso tenha dúvidas, os comentários estão aí para isso, ok? Até o próximo vídeo.